Olá, sejam todos muito bem-vindos ao TriCast, o podcast do Arquibancada Tricolor. Nós estamos já na edição 39. 39 edições do nosso podcast, com muitas mudanças na escalação do nosso time principal, mudanças no tamanho dos episódios. Alguns foram bem longos, porque tinha muito assunto, outros um pouco mais curtos, mas sempre trazendo aí temas interessantes aí que a torcida do São Paulo e nossos leitores também sempre levantam nos nossos posts, nas nossas mídias sociais. Eu sou o Ricardo Sena e nos próximos minutos aqui eu terei a companhia do Mário Pravato Júnior, meu sócio aqui na Arquibancada, cofundador, lá de 2008, lá de quando a gente criou a Arquibancada Tricolor. Mário, boa noite, boa tarde ou bom dia, independente do horário de quem estiver ouvindo. Eu acho que faz uns 2 anos que a gente não grava um podcast só nós dois aqui, os fundadores do Arquibancada, né, Mário? Fala, Sena, é isso mesmo, hein? Faz bastante tempo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem está nos ouvindo. E hoje, né, somente estamos nós dois, pois o nosso colega Igor Martinez, ele teve um problema pessoal. Ele iria gravar, ele já estava com a pauta dele pronta, e aí, infelizmente, né, ele teve esse problema de última hora. Ele deixou aqui pra gente, né, tudo certinho aqui, o que ele ia fazer e tal. E a gente deseja as melhoras pro Igor, né, que ele consiga resolver os seus problemas, e ele estará de volta numa próxima edição. Eu participei da última edição, que foi a 32ª, né, que foi sobre o melhor time da década, né, e hoje a gente vai falar algo meio próximo, né, disso. Não é verdade, Sena? É verdade, Mário. Acho que assim, bom, primeiro melhoras lá para a situação do Igor, não é nada de saúde com ele, mas uma emergência aí pessoal, mas logo logo ele tá de volta aí com a gente. Bom, todo mundo, inclusive nós, fizemos eleições dos melhores da década, os melhores laterais, melhores goleiros, enfim, sempre um ranking positivo. A gente resolveu trazer hoje aqui um ranking negativo, um ranking de pesadelos. Qual o pior time da década do São Paulo? E aí, para alguns, a década começou no ano 2000, para uns começou no ano 2001, mas o fato é que a gente vai trazer muito terror aqui. A gente vai relembrar muita coisa ruim. E, claro, deixando claro para a galera do mimimi, para todo mundo que palavras machucam, não é nada pessoal com os jogadores. É em relação tudo ao desempenho deles com a camisa do São Paulo, né? Como que eles atuaram no São Paulo, ou não atuaram, né? Então, o nosso tema da edição 39 do TriCast é o pior time do São Paulo da década. Bom, antes da gente começar aqui, só deixando um convite para todos, né? Seguirem todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no SoundCloud, enfim, todas as mídias sociais. Só que onde a gente concentra mesmo todos os nossos conteúdos, se você quiser ver o que o Arquibancada produz, a gente deixa o convite para você seguir o nosso site, arquitricolor.com, ative o sino lá de notificação, que fica lá no rodapé, um sininho vermelho ali. Ali sempre você vai ter notícias, opiniões, análises, vídeos, enfim, todo o conteúdo que a gente produz, porque o Arquibancada ele não é um replicador de notícias, a gente é produtor de conteúdo. Então, tudo que você quiser saber do São Paulo, coisas antigas, origens, histórias, homenagens, coisas atuais, discussões atuais, tá tudo ali no nosso site arquitricolor.com. Beleza, galera? Então, vamos começar, né, Mário? Acho que a gente pode seguir na linha do que a gente fez na edição 32, que foi dos melhores da década. Antes da gente começar, você quer dar uma palavra assim, de como que surgiu a ideia? Quantos nomes, né? Como foi difícil? Se foi difícil para você criar o seu, imagina para mim também. A gente viu muita coisa ruim, né? Pois é, Sena. O que eu acho legal deixar claro pro pessoal, né, que a gente vai usar a mesma regra, né, que a gente usou na edição 32. Se você ainda não ouviu, ouça lá, que ficou bem legal, né, os nossos times. Então, a regra é mais ou menos a seguinte, né, então a gente está utilizando quem jogou de 1º de janeiro de 2010, ou seja, a gente definiu que a nossa década começou no dia 1º de janeiro de 2010 até o dia 31
31 de dezembro de 2019. Então, com isso, a gente engloba 10 anos. A gente quer evitar aqueles problemas, mas a década começa em 2011, começa em 2010, a gente já definiu o sarrafo aqui, né? Esse é o nosso sarrafo de década. E aí também a gente definiu o 4-3-3 como esquema tático para a gente poder equalizar os times no final, né? A gente poder mostrar quantos jogadores foram escolhidos idênticos, né? Pelos três. Né, tanto por mim, quanto por você e quanto pelo nosso amigo Igor. E para quem ouviu a edição 32, lembra que o Igor tinha levantado, né, a lista da quantidade de jogadores. Eu confesso que eu não lembro mais a quantidade. Eu tô com a lista aqui, é coisa bizarra, assim. Foram 61 atacantes, foram 66 meio-campistas, que inclui meia e volante, 31 zagueiros, 16 laterais esquerdos, 20 laterais direitos e 12 goleiros. Fora, vamos ver a quantidade de técnicos, fora os 22, e se formos considerar as trocas, né, considerando os interinos, foram 27. Imagina, a gente teve um repertório, uma matéria-prima aqui abundante, né, para montar o pior time da década. Isso mostra quanto que a gente queimou dinheiro, né? Não a gente, eu e você, mas quanto que a diretoria do São Paulo torrou grana nesse tempo, né? A gente vê aí o clube passando dificuldades, né, financeiras, falando de redução de salários, porque muita gente opina que não tem que trazer jogador caro. Tem que trazer jogador caro para resolver. Não pode pagar caro para perebas. Aí a gente vai lembrar muitos nomes nessa lista aqui, que é terrível, terrível mesmo, né? Acho que seguindo essa linha, Mário, a gente também vai ter que falar aqui do time que o Igor elegeu, né? Então, vamos por posições, né? Começando aí, então, já pelo gol. Acho que no gol a gente lembra de vários nomes, né? É difícil quando a gente vai começar a montar essas listas, porque a lembrança ela vai lá para trás, né? Você não tem certeza exatamente se tal jogador jogou nessa faixa de tempo, se jogou antes ou depois. Eu tive que refazer minha lista umas 3 vezes, né? Mas no gol eu acho que vai ser fácil, né? Quer começar pelo seu, Mário? Vamos lá. O gol eu acho que vai ser igual dos melhores times da década, né? Eu escolhi o nosso amigo Sidão, né? Eu digo amigo porque teve um episódio que o Sidão bloqueou um certo perfil São Paulino no Instagram, né? Não vou falar quem foi. Mas não tem como não ser o Sidão, né? Foi talvez um dos caras que mais jogou depois do Rogério e não trazia qualquer segurança ali no gol, né? Não trazia segurança com os pés, né? Que foi a desculpa, né? Que foi a característica que o Rogério disse para sua contratação, né? Já era um cara de idade avançada que nunca tinha jogado em time grande, e aí eu peço desculpa pro torcedor do Botafogo, mas o seu time não é grande, não mais, né? Já foi no passado, e não tem como, né? E assim, já falando também o voto do banco, no banco eu coloquei o Jean, né? Questão de caráter também, né? Nosso amigo Jean que gosta de bater em mulher. Infelizmente o Jean também ele teve oportunidades e não soube aproveitar, né? E também assim, foram vários episódios, não foi só esse episódio dessa agressão para namorada / esposa dele, né? Mas ele teve outros episódios de briga interna, ele teve problema com o Sidão, então assim, envolve o campo e envolve o fora de campo. Então o Sidão é meu titular e o reserva o Jean. E eu já vou deixar aqui o do Igor, né? O Igor só mandou pra gente o time titular, não tem problema. E o titular dele também é o Sidão. Quase, eu diria que é unanimidade, então que eu vou completar a trinca aqui com o Sidão também. Que, poxa, não tem como. Muita gente ficou lembrando do Sidão por conta daquele episódio, que eu achei mancada também, do prêmio do craque da rodada. Ele já no Vasco, né? Que teve aquela situação lá da Globo e tal. Isso. Mas assim, claro, aquilo foi meio que no tempo errado, né? Que ele tinha perdido a mãe e tal, enfim. Mas assim, no que se refere mesmo ao desempenho em campo, putz, cara, não dá. O Sidão é unanimidade, porque embora a gente tenha tido aí o Denis também, que, putz, deu vários pesadelos pra gente, mas o Denis tinha
uma ou outra qualidade ainda, e ele era um cara muito bacana, muita gente boa. Né? Eu digo era no São Paulo, né? Mas o Sidão, cara, não dá. Não que ele não seja gente boa, mas ele também bloqueou o arquibancada, ele ficou meio puto com a gente. E a gente nunca ofendeu ele pessoalmente, a gente sempre fez brincadeiras e críticas como a gente faz com todos, né? Nunca no cunho pessoal. E o Sidão não apresentava segurança nenhuma, pelo amor de Deus. Toda vez que a bola ia para ele, se nós assistindo já ficávamos assim, imagina um zagueiro ali que olha para trás e vê o Sidão e fala, cara, eu não posso falhar hoje. Se eu falhar, ferrou, né? Só tem ele lá. Então, assim, o Sidão é unanimidade, né, para mim. E eu não tinha montado meu time do banco, mas eu vou montando aqui também, conforme eu for lembrando, e eu vou citar o Jean pelos mesmos motivos. O Jean teve uma oportunidade de ouro na vida, jogou fora, mostrou ter um caráter duvidoso quando agrediu a esposa, provocou torcida do Vitória, lá jogando pelo São Paulo, foi expulso, sabe? Então, despreparado, totalmente despreparado para jogar num time grande. Então, Sidão titular, Jean no banco. Não tem como, né? Boa. Agora, lateral direito. Lateral direito dá uma briga boa aí também, hein, Mário? Sim, cara, lateral direito nós temos 20 nomes, né, nesses 10 anos. Nomes aqui que, meu Deus do céu, eu tive que fazer uma disputa dura para ver, tive que pensar em questão técnica, questão tática, questão comportamental, de caráter, porque o negócio foi feio demais. Só citando uns nomes aqui da lista, para vocês terem ideia, tivemos alguns caras que jogaram bem, né? Tipo o Jean improvisado, o Wilsinho, querendo ou não, né? O Daniel Alves agora, Igor Vinícius, que é um cara que entra, né? E pelo menos faz o básico, mas assim, a gente teve Ivan Pires, tivemos o Douglas, tivemos a dupla Bruno e Bruno Pérez, tivemos o Regis, né? Que até parecia que ia, mas também tinha problema comportamental, Buffarini, então assim, é uma lista extensa demais. Não sei não. Só que eu acho que a gente vai ter de novo uma trinca aqui. E o meu selecionado foi o Bruno Pérez. E para o banco de reservas eu escolhi o Bruno, o xará dele, né? Porque os dois são muito ruins. Só que eu escolhi o Bruno Pérez pelo seguinte motivo: o cara estava na Europa, o cara estava na Roma. O cara volta para o Brasil, que teoricamente sim, o futebol brasileiro está um nível muito mais abaixo, né, do que o futebol europeu. Basta você ver quando a gente tem um jogo com o europeu, a gente toma uma sapecada, né? Vídeo Santos lá que tomou de 8, alguns outros cenários, né? E o cara veio da Europa, o cara simplesmente não conseguiu jogar, o cara assim atuou mal demais. O Bruno, você até dá um desconto, o cara, se não me falha a memória, estava no Fluminense na época e tal, mas também é ruim demais, tanto que você vê que os dois, né, saíram de São Paulo, foram para times até que medianos, agora os caras estão por aí vagando em algum time menor, não conseguiram nada mesmo. Então assim, o Bruno Pérez titular para mim, Bruno como reserva, e para o nosso amigo Igor, ele também escalou o Bruno Pérez. E para você, Senna? Olha, a parada foi dura aí, porque teve vários nomes aí que realmente foram complicadíssimos. Mas para mim, assim, marcou muito. Foi assim por um centésimo, assim, como fosse na Fórmula 1. Para mim o titular é o Bruno. O Bruno para mim foi horrendo. Putz, eu lembro de várias situações assim onde ele era péssimo na marcação. Tem um jogo que eu passei muita raiva. Era um jogo que não era tão... Claro, é importante, mas não era uma final de campeonato nem nada. Mas eu lembro de um São Paulo e Inter no Morumbi, que eu não fui nem para trabalhar pela arquibancada, fui lá para assistir o jogo. Como eu passei raiva naquele jogo, acho que o São Paulo estava ganhando de 1-0 e tomou o empate porque o Bruno não aguentou correr atrás acho que era do Rafael Sobe, se eu não me engano, que já não tava novinho, né? E como eu xinguei ele, como eu fiquei pé da vida. Foi o São Paulo e Inter, cara, que o São Paulo tomou gol no finalzinho? Esse mesmo. Foi esse, né? Puta, cara, como eu fiquei pé da vida nesse dia, cara.
E o Bruno, pra mim, assim, eu não sei como que o São Paulo chegou numa semifinal de Libertadores com ele de um lado e o outro do outro, que eu ainda vou falar, mas é terrível, terrível. Então, pra mim, o titular é o Bruno, né? E no banco, o Bruno Pérez, que, putz, também é uma decepção tremenda. Eu vejo o Bruno Pérez, eu lembro do Nenê anunciando ele na SPFC TV. Bruno Pérez é tricolor. Eu falei, caramba, vai chegar um lateral bom aí. Porra, acho que eu com 39, quase 40 aqui, se eu correr, acho que eu corro mais que ele. Pelo amor de Deus, horrível, horrível. Então esses são os meus eleitos aí, Mário. Boa, no final tivemos 3 Brunos, né? A diferença é que um Bruno não tem sobrenome, os outros 2 têm, né? É verdade. Vamos manter igual a gente fez na outra edição. Já vamos falar sobre os 2 zagueiros, pode ser? Já Pode fala o ser. seu aí então, Senna. Ótimo. Bom, na minha zaga, esse cara é, assim, disparadamente, como diria sobre o Pelé, ser o melhor do mundo, é hors concours. Esse aí, eu acho que ainda mais nessa semana vai ser unanimidade. Se todo mundo for eleger o pior, sempre vai lembrar dele. O glorioso Lucão, que agora mete um processo no São Paulo. Lucão é titular absoluto. Eu não preciso nem justificar meu voto. Horríveis atuações, péssimas. Só de parar para pensar aqui, eu lembro de uns 5 jogos onde ele falhou assim, infantilmente, falhou de uma forma bizonha. E o jogo símbolo do Lucão no São Paulo, assim, é aquele de Itaquera lá, que eu não quero nem repetir o placar, porque foi humilhante aquilo. Então, o Lucão, para mim, é o titular absoluto aqui dessa lista do terror aqui, pelo amor de Jesus Cristo aqui, né? E na zaga, já acho que já vou falar o banco. Já falo os dois, Mário? Já falo o. Já fala os 2, porque a gente fez isso, né, no melhor time. Manda os 2 titulares. Ótimo. E aí depois você fala os 2 reservas. Tá certo. Meu outro titular é outro que, assim, eu nem lembrava. Eu fui resgatar aqui para ver quão insignificante que ele foi no São Paulo. Mas era o Luiz Eduardo. Luiz Eduardo também, putz, meu amor, cara. Outro que, assim, não agregou em nada. Era mais um que surgiu ali, passou. Sabe, é como se tivessem pego um figurante na rua e falava, ó, põe o uniforme aí, entra. Qual Luiz Eduardo você tá falando? Porque a gente teve um zagueiro da base, eu lembro que teve um cara, acho que do São Caetano. O da base. O zagueiro. Da base. Que, assim, não é porque é da base que, putz, tem que ter dó, não. Acho que tudo depende do desempenho em campo. Então, pra mim, o Luiz Eduardo foi, assim, um figurante, foi um Zé Ninguém, assim, na defesa. Então, vai pra ele a minha vaga de titular aí ao lado do Lucão, né? Embora eu não me lembre de nenhuma falha gritante dele, né, em jogos, mas por ser mais um nessa baciada de jogadores que o São Paulo teve aí e realmente não agregou nada, né? E no banco, o Roger Carvalho, esse também é mais um, que chegou, né, apareceu ali, alguns criaram alguma expectativa, lembravam de alguma coisa dele, mas foi mais um que, assim, comeu e dormiu ali às custas do São Paulo. Então, só recapitulando, titulares aí Lucão e Luiz Eduardo, e no banco o Roger Carvalho aí nessa posição aí horrenda, né? E o seu outro reserva para zaga? É verdade. Roger, são 2. É verdade, esqueci, falei um só, né? Cara, a minha outra opção aqui para zaga, assim, eu optei pela zaga, tirando o Lucão, só os caras que foram, assim, inexpressivos, caras que não agregaram em nada, né? O outro nome para mim é o Samuel. Tem gente que nem lembra dele, eu também não, quase nada. Ele era ruim. Esse cara ele era muito ruim, meu Deus. Muito fraco, muito fraco. Eu não sei o que deu na cabeça de trazer um cara desse, assim, um cara desse como jogador, né, pro time. Então, inexplicável. É mais um, né, que a gente fica na dúvida se é de empresário, se não é, o que aconteceu. Mas Samuel, putz, tá eleito aí pro banco. Cara, você montou um time bom aí, uma boa defesa. Meu Deus, boa pros outros, né?
Eu tô vendo a lista aqui e assim, meu Deus do céu, como o São Paulo contratou o zagueiro ruim, né, nesse intervalo entre 2010 a 2019. Tem- Antes de falar, né, as minhas escolhas e as escolhas do Igor, só para o pessoal ver, assim, o nível, né, é Samuel, que nem você falou, Xandão, que no começo até foi mais ou menos, mas depois foi mal, Edson Ramos, João Felipe, Roger Carvalho, Luiz Eduardo, Lucão, aí depois a gente teve Aderlan, né, que acho que jogou um jogo, então, assim, horrível, né? E você citou sobre o Luiz Eduardo da base, a gente teve bons nomes da base, né? O Lianco, o Morato, eu não, o Bruno Vini, ele era um zagueiro de seleção, ele era capitão na seleção de base, né? Então, assim, a gente revelava bons zagueiros. O que aconteceu, né, com esse Luiz Eduardo que saiu ruim, né? A forma, né, tava furada lá em Cotia, sei lá. Pois é, cara, não é possível. Bom, deixa eu falar o que o nosso amigo Igor escolheu, né? O Igor, ele manteve o Lucão. Acho que o Lucão vai ser o concurso agora também, né? Anime. Unânime. E ele escolheu também o João Felipe, né? Eu lembro que o João Felipe também dava, assim, uns sustos, né? A gente que viu defesas com Wilson, Paulão, a gente chegou a ter saudade do Wilson e do Paulão vendo o João Felipe jogar. João Felipe era o Blackenbauer, não era? Isso, esse mesmo. Lembra que a nossa torcida dá uns apelidos. Nossa, ele até começou bem, né? Ele fez uns 2, 3 jogos bons depois. Sim, aí ganhou a apelido e já era. Ele gastou tudo ali, né? Tudo ali. E assim, as minhas escolhas, eu fui de Lucão também, acho que não tem nem como não ser. A gente compartilhou nessa semana um vídeo no grupo do Arquibancada, no WhatsApp, das falhas do Lucão. Assim, tinha falha ali que eu não lembrava. Eu lembrava, né, aquela famosa que você citou, né, do jogo do Corinthians. Mas assim, nossa, algumas falhas ali que são bizarras, assim, você fala, como que um cara desse que jogava em seleção de base faz um negócio desse? Não tem como o cara esquecer, né, como se joga futebol, porque assim, o futebol que ele jogava na base é igual que ele joga no profissional, a diferença é só que ele joga com caras mais velhos, né, e caras que têm um corpo mais desenvolvido, né, mais forte. Agora, porra, cara, chutar a bola é a mesma coisa, né? Dar uma bica pro mato é a mesma coisa. E o cara não conseguia. Você pega aquela falha lá em Itaquera, meu, ali era a casa do cara meter um bico lá pro metrô Itaquera. Nossa, cara, hoje eu dou risada, assim, porque eu lembro quão bizarro foi, mas, tipo, eu acho que eu fiquei, um ano, sem querer lembrar desse jogo por causa desse. Não vou nem falar, deixa quieto. Não, melhor não, vai que a gente toma um processo, né? Melhor não. Também, é verdade. Melhor não falar. E assim, tirando o nosso amigo Loucão, que foi o concurso, né? Eu escolhi o Renato Silva. Renato Silva, eu lembro que, nossa, cara, era o jogo dava um arrepio ver aquele cara jogar, porque você não sabia quando aquele cara ia entregar. E eu lembro que quando ele chegou, a gente ressuscitou um vídeo em 2005. Inclusive, foi no mesmo final de semana que nós fomos no CT da Barra Funda, lá em outubro de 2005. São Paulo foi para o Rio, meteu 6-1 no Flamengo. E tem um lance icônico que o Souza, né, o meia lateral direito Souza, ele deixou o Renato Silva no chão, sentado, e fez um golaço. E logo depois os caras trazem o Renato Silva para o São Paulo, e ele jogou nesse meio tempo. Cara, você que tem assim, perto da minha idade, lembra que existia um joguinho de videogame lá longe, no Nintendinho ainda, que era o Mega Man, né? Sim. E quando você passava de fase, você tinha que matar o vilão da fase. Quando você vencia ele, você tinha o direito de usar a arma dele, né? O São Paulo acho que fez isso. O São Paulo, quando tinha algum time que ele batia, o São Paulo ia lá e contratava algum jogador dele. Mas acho que contratou o pior aí nesse caso, né? E você lembra que no caso de atacante e meio, o São Paulo sempre contratava o cara que fazia gol. A gente até brincava, ó, o fulaninho ali do 15 lá do interior fez gol no São Paulo, daqui 2 meses ele tá no Morumbi, era sempre assim. É isso. Terrível. Então eu fecho com o Renato Silva e Lucão na minha zaga titular, e no banco eu fui de João Felipe, igual o Igor, e eu fui com o Douglas. Douglas, para quem não lembra, aquele cara, ele tinha vindo do Vasco,
Ele ficou, não sei se ele ficou 6 meses no São Paulo. O São Paulo emprestou ele para Chapecoense. E aí eu tenho uma história engraçada sobre esse Douglas. Ah, teve uma vez que eu fui levar meu filho no médico, né? Aí, e essa foi uma coisa da Chapecoense. Eu tenho família que mora lá perto, né? Quando teve um acidente, puta, eu ajudei os caras, fui sócio torcedor por um tempo, porque realmente aquilo me impactou demais, né? Tava torcendo pelos caras na Costa Sul-Americana, e nesse dia que eu tava no médico, eu tava com a camisa da Chapecoense. E aí o cara lá, que era o manobrista, ele falou, acho que ele era primo do Douglas. Ah, eu sou primo do Douglas, zagueiro. Eu, que Douglas? Fala, aquele Douglas jogou no São Paulo. O Douglas. Enquanto que eu falei, aquele Douglas que joga mal pra caramba. E o cara, ele era parente, amigo, eu já não lembro mais a história desse Douglas. E assim, eu fui pesquisar, acho que nem começo da Chapecoense. Isso que assim, a Chapecoense de 2 anos pra cá caiu o nível absurdamente, assim, só tem os caras ruins de bola. Nem lá mais o Douglas consegue jogar. Então, sim, pra vocês verem que o cara, ele era bom. Tá bom mesmo. Pô, tem que ser bom pra ser ruim, né? Terrível, terrível. Bom, deu até um negócio ruim lembrar alguns nomes aí, né? Putz. Aí a gente vai pra nossa ilustre lateral esquerda, né? Lateral esquerda que, assim, há alguns anos as laterais do São Paulo têm sido um problema, né? Agora, bem ou mal, estabilizou mais. Mas na lateral esquerda a gente teve também cada nomezinho aí que vai valer a pena algumas menções honrosas aqui, né? Quer que eu solte alguns nomes aqui da lista? Manda alguns aí, só pra galera ir lembrando. Bom, não sei se o pessoal lembra que teve aquele Diogo, né, que tinha subido da base. A gente teve o Juan, né, que foi da base do São Paulo e voltou em 2011 a 2013. A gente tinha aquele Henrique Miranda, que era magrinho, o cara mal aguentava jogar. A gente teve um mito aqui de fora do país, que era o Clemente Rodrigues. Aí Carlinhos, Matheus Reis, assim, só coisa boa. E aí eu deixo o Senna começar com o seu voto. Minha nossa, eu até diria que honra, né? Mas não é, uma desonra, né? Lembrar. Mas vamos lá. Na lateral esquerda, que titular do meu time acaba sendo o Juan. Esse que você comentou aí, que foi da base, ele surgiu com o Kaká, teve algum destaque lá no Flamengo, né? Em 2011 ele voltou pro São Paulo. Pra mim, ele era horrível, assim, era um cemitério de jogadas ali. Ele não era bom atacando, ele não era bom defendendo, não tinha jeito ali dele funcionar no time. Foi uma época difícil também do São Paulo, né? Entre 2011 e 2013 ali, mas ele até ficou muito tempo, ele ficou 2, 3, quase 3 temporadas no São Paulo, e pra mim, putz, muitos até podem argumentar que ele não foi o pior nome que passou, mas o Juan, pra mim, assim, me traz memórias, assim, terríveis, então pra mim ele é o titular da minha equipe aí, na lateral esquerda, né? E no banco de reservas desse time, tem um outro que eu tinha alguma expectativa, porque ele tinha disputado a Copa do Mundo, ele não parecia tão ruim, né, antes, quando eu vi atuando, e apesar dele, a gente foi bem numa Libertadores, que era o Mena na lateral esquerda, ali o chileno. Ele, se eu não me engano, se eu não estou enganado, ele passou pelo Santos antes, né, e ele era outro cemitério de jogadas, putz, cara, nada gerava dali. Às vezes ele acertava uma jogada no ataque, você falava, putz, beleza, aí na outra seguinte ele já fazia alguma besteira. E era um erro de coberturas, erro de marcação, dava muito espaço, já estava lento quando jogou no São Paulo em 2016. Tinha gente até que eu lembro, nossa, pedindo para renovar com ele. Eu falava, pelo amor de Deus, olha o nível que a gente tá hoje, né? Então, apesar dele, esse é um daqueles eleitos de que, apesar dele, a gente chegou longe, né? Então, o Mena, para mim, tá no banco desse time aqui, esse timaço. O mais engraçado é que você escolheu o Mena, né, pro seu time reserva. Eu tenho um colega que ele escalou o Mena como os melhores da década. Para você ver nível que tá a lateral esquerda do São Paulo, né? Que a gente sai de um cara para uma pessoa o pior e pro outro cara é o melhor, né? Pois é. Mas eu gostei dessa lembrança do Juan. O Juan também, a gente passava calafrios com ele, né? Cara,
cara errava muito lá atrás. Bom, tanto meu voto quanto do Igor foi no nosso craque Edmar, grande Edmar. Edmar é um dos casos também que, assim, você não consegue acreditar, né? Porque o cara não jogava bem, o cara já veio mal falado, né, do Cruzeiro na época. Agora eu não lembro se o São Paulo comprou, se o São Paulo renovou, aquelas coisas que ninguém entende, né? E assim, o cara jogava mal. Isso, assim, não é culpa dele, né? Alguém contratou, mas era um cara para estar jogando aí em segunda e terceira divisão, e não jogando num São Paulo Futebol Clube da vida, né? Nossa, e pro banco eu escolhi o Clemente Rodrigues, né? A gente viveu aí uns anos que a gente sempre trazia um lateral gringo, né? Que nem você citou o Mena, né? A gente pega, por exemplo, na parte da lateral direita, né? A gente teve o Bufarini, a gente teve aquele Adrian Gonzalez, né? E aí veio também o Clemente Rodrigues, veio do Boca Juniors, né? Um cara experiente, o cara também jogou mal demais. Eu lembro que ele expulso, né? Então, assim, não tem como não deixar de citar, né, ele aqui, né, como banco do meu time. Mas para mim o Juan Não, desculpa, não, o Edmar é disparado. É tanto cara ruim que realmente até confunde, né? muita coisa. É muito material humano, né? Nossa, isso que assim, tirando a posição de goleiro que foram poucos, né? A lateral esquerda foi quem teve menos, né? Foram somente 16 jogadores nessa época, porque o Reinaldo ficou um longo tempo, o Carleto ficou um longo tempo, o próprio Juan, então a gente não teve muita mudança de nome, né? Mas os nomes que tem são péssimos também, né? Teve menos, né? Teve menos qualidades. Menos coisas boas. Mas assim, a gente teve tanto lateral ruim que eu sou um cara que por mim, eu aboliria o lateral do São Paulo, eu jogaria somente com 3 zagueiros e botar qualquer um como ala, né? Porque se você ficar dependendo desse tipo de jogador para ir e voltar, a gente tá ferrado, né? A gente tinha caras aqui que até jogavam bem atrás, só que na hora que atacava era uma tristeza, e vice-versa, e também tinha os caras que não eram bons nem na frente nem atrás. Aí era triste demais, né? É verdade. Nossa, é verdade mesmo. É muita... Nossa, é assim, a gente entende, né, quando o time não tem material de qualidade e tal, mas aí cabe ao treinador, e a gente também vai eleger treinador aqui, fiquem tranquilos, viu? Cabe ao treinador mudar esquema, mexer, tentar uma outra formação, porque realmente você tem que fazer alguma coisa, né? E o São Paulo passou maus bocados, tanto no banco, né, comandando o time, como no elenco, né? Enfim, terrível, terrível. Agora vamos migrar para o meio de campo, né? Vamos começar pelos volantes, ou como o pessoal gosta de falar hoje em dia, a volância do nosso time. Você quer começar, Mário? Vamos lá, vamos começar. A gente vai fazer igual na edição 32, né? A gente vai citar os 2 volantes, aí depois a gente cita o meia separado, né? Acho melhor assim. Que a gente fez, né? A gente está no 4-3-3, então 4-3-3 com 2 volantes e um meia. Vamos lá. Eu fui de Rodrigo Souto e Carlinhos Paraíba. Minha nossa. Assim, eu odiava essa dupla, eu odiava muito, assim, demais. Eu sei que a gente teve Wesley, a gente teve Fabrício, a gente teve uns negócios muito feios, né? Teve coisa horrível nesse meio tempo, mas não dá, assim. Eu tinha muito ódio dos dois. Aquele ódio de torcedor, né? Nada errado. Pessoal. Não era pessoal, porque eu não conheço os caras também, né? Mas o que acontecia, né? A forma que o Rodrigo Souto veio para o São Paulo foi absurda, né? O São Paulo, ele fez uma troca de empréstimos, Rodrigo Souto por Arouca. Concordo que a Arouca não estava jogando bem na época, mas o São Paulo fez a grande besteira de fixar o passe do Arouca em 3 milhões de dólares, que naquela época já era nada, né, para um jogador de futebol, e o Arouca, ele era um cara muito novo, né? Então o Arouca destruiu naquele Santos de 2010, foi comprado a preço de banana, e o Rodrigo Souto, o contrato dele com o Santos acabava, se não me falha a memória, 6 meses depois. Aí o São Paulo vai e contrata o cara. E não tinha sentido. O cara, ele era morto em campo, ele não fazia nada, simplesmente nada. E é assim, puta, só fez besteira naquela época, né?
E aí eu coloquei o Carlinhos Paraíba como dupla. Carlinhos Paraíba era outro que, meu Deus do céu, gente, ele era muito ruim, não tinha condição, o Carlinhos Paraíba, não tinha condição mesmo, assim. Era péssimo, péssimo, péssimo. Não sei se você, como que era a sua lembrança, cena desses dois caras. Nossa, o Carlinhos Paraíba, a única coisa que eu lembro dele foi do jogo do Gol 100, do Rogério, que acho que ele começa a jogada. A única coisa que eu lembro. E o Rodrigo Souto, meu, é mais uma daquelas negociações, como você falou. Parece o programa do Silvio Santos, lá onde você entrava numa cabine que não tinha som, não tinha nada, e você com o ouvido tampado, ele perguntava, você quer trocar um Master System por uma caixa de fósforo? E você ficava lá, sim! Parece que alguém fez isso no Juvenal, no Leco, sei lá, naquela galera que tava lá, que pelo amor de Deus, foi horrível, né? Era muito ruim. Que nem você falou, o único momento que o Carlinhos Paraíba entra pra história de São Paulo foi por ter sofrido ali a falta, né, do gol 100. Foi o Fernandinho, né, que sofreu. Ele começou... não, verdade. Mas é aquela história ali por ter participado da jogada. Ele comemorou o gol. Comemorou, ele tava junto ali. Ele foi. E assim, então eu fui de Rodrigo Souto e Carlinhos Paraíba. No meu banco, botei outra dupla espetacular, que é Fabrício e Wesley, né? Não precisa nem falar também muito. Você vê o nível, assim, qualquer um poderia ser titular tranquilamente. E o nosso amigo Igor, ele foi de Fabrício e Wesley. Então, o meu banco, né? Os meus reservas de volante são os titulares do Igor. Então, o Igor vai de Fabrício e Wesley. E quais são os seus, Senna? Meu Deus, essa aí foi uma onde eu tive dificuldades aí, porque tinha muitos nomes, assim, tinha muito bom nome pra pôr aí. Mas eu lembro de um cara que, assim, você falhar em um jogo forte, assim, um jogo importante, já é complicado. Agora, você falhar num clássico, quando você tá estreando, aí não dá. Pra mim, a vaga de titular vai pro Paulo Assunção. Esse aí chegou também, acho que ele veio da Espanha, se não me engano, né? Desenterrou esse aí, hein? Nossa, eu lembro por causa desse jogo do Pacaembu, que aí o Luiz Fabiano depois fez 2 gols e virou o jogo, né? Mas que o Corinthians saiu na frente, ele já tinha feito uma cagada antes, aí ele pegou e perdeu uma bola ali, ele recuou mal, perdeu uma bola numa dividida, aí sai o gol do Corinthians, né? E aí depois, na sequência, o São Paulo quase tomou um segundo e tomando uma pressão. Aí depois que o Lucas fez a jogada, tal, que o Luiz Fabiano fez o primeiro e virou o jogo. Mas Paulo Assunção, para mim, é titular absoluto, que ali ele já se afundou no São Paulo, né? Estreando... Eu fui buscar a história dele aqui, ele rescindiu o contrato com o Atlético de Madrid, né, em 2012, ele jogou 4 anos lá em Madrid, né, quase 150 jogos, e aí ele assinou com o São Paulo no fim de julho, né, de 2012, segundo a Wikipedia, foram somente 11 jogos com a camisa do São Paulo, jogou mal demais. E aí, em janeiro de 2013, ele foi liberado, né? O São Paulo rescindiu o contrato e ele foi jogar ainda no La Coruña. Depois ele jogou na Grécia e ele encerrou a carreira. Eu acho que ele viu que não dava mais para continuar. E ele encerrou novo, hein? Ele encerrou com 34 anos. Caramba. E o cara com ótimos contatos, né? Saiu daqui e ainda foi pro La Coruña ainda. Pelo amor. Esse aí não tinha como, né? Não deu certo. E o outro volante aqui do meu time titular é o Wesley, que esse daí, além de não jogar nada, pífio, horrível, não entendi por que o São Paulo trouxe um cara assim, ainda era de uma máscara. Lembro do episódio aqui, São Paulo e Red Bull, num Paulista, que foi o último gol de falta do Rogério, quartas de final de um Paulista lá, 2016, se eu não estou enganado, 2015, né? Tava lá, era a estreia do Wesley, aí o Arquibancada tava lá, né? A gente encontrou, viu o Wesley lá chegando e tal. E eu tava ali ao vivo, acho que eu tava ao vivo, era. Aí eu cheguei lá com o microfone e falei, Wesley, tal, como é que, né, sua estreia na zona mista ali. Dá uma palavrinha aí pra torcida do São Paulo, o que pode esperar aí de você e tal, nessa chegada aí. Ele, eu não falo com ninguém não vou falar com ninguém não. Meteu um fone de ouvido e saiu andando. Mascarado, falei, filha da mãe, se esse cara pelo menos jogar bola, né? Não jogou nada, só afundou o time. Tava vendo aqui uns
jogos da Libertadores de 2016, aquele jogo contra o Nacional que a gente perdeu no Morumbi, esse cara não sabia finalizar uma bola, um chute no gol, pelo amor de Deus, horrível, me dá raiva até de comentar aqui, então vou parar por aqui. A dupla de volantes do meu time principal, né, então Paulo Assunção e Wesley. E no banco, aí o Fabrício, né, o garoto propaganda do SUS, infelizmente, não é uma coisa que dependia dele, né, mas coitado, o cara não conseguiu fazer, sei lá, 2, 3 jogos seguidos. Toda hora ele se machucava. Então, pra mim, ele é lembrado aqui, porque o pessoal lembra mais dele, na verdade, porque ele, quando tava no Cruzeiro, ele deu uma declaração lá, virou meme na época, né, que ele falou, você acredita que a CBF vai apitar não sei o quê? Eu nem lembro contra quem que ele tava falando na época. Fabrício, então, como volante no meu time reserva. E o meu meio de campo reserva, ele tem um cara que não é tão volante. Não era tão volante, mas era igualmente ruim. Que era o Lucas Evangelista. Esse aí, pelo amor, velho. Eu lembro ele vai de volante no seu time? Ele vai um pouco mais recuado ali, que eu vou falar ele ali pra criar, junto com o meia que depois eu vou falar. Né? Meu Deus. Nossa, Lucas Evangelista fraquíssimo, mais um que não vingou. E eu lembro muito daquela Copa Audi. Como eu passei raiva ali, horrível. Então, Fabrício e Lucas Evangelista no time reserva aí. Maravilha. Que time, amigos. Nossa. Tá fazendo um adendo sobre o Paulo Assunção. O pior de tudo é que ele foi campeão da Sul-Americana com a camisa 12. Eu tô buscando aqui coisas que a gente prefere esquecer, né? E o cara, ele tá ali no pôster, né? E tudo mais. Camisa que depois seria de Caleri, né? Olha isso. Pois é, olha só. De Ricardo Oliveira. Olha só. Bom, vamos falar sobre o meia então, né? A gente tá no 4-3-3, agora a gente vai pro meia. Só lembrando, pessoal, que de meio campista são 66 nomes, né, entre volantes e meias. Depois eu falo alguns nomes, deixa o Senna depois comentar o dele aqui. Eu vou citar alguns nomes que não foram citados por nós, né? O nosso amigo Igor, ele escolheu o Lucas Evangelista como meia, né? O cara que você acabou de colocar como segundo volante reserva. E eu escolhi o mito, a lenda, né? Um cara que eu fico muito puto da forma como ele foi contratado, né? Com os valores que ele foi contratado e da forma que o cara joga, né? Que é o mito Everton Felipe, né? Que é aquele cara que foi emprestado pelo Sport, né? Veio de contrapeso na contratação do Diego Souza, nunca demonstrou nada, né? Alguém no São Paulo teve a brilhante ideia de fazer um contrato onde, se ele tivesse disponível, né, para o jogo em X% de jogos, o São Paulo seria obrigado a contratá-lo. São Paulo, né? O cara basicamente era só ele não ficar doente, né? Ele ativou a cláusula, São Paulo contratou ele e logo depois emprestou o cara, porque o cara era péssimo, o cara era horrível. Assim, não tem como, por mais que a gente tenha outros nomes aqui que são espetaculares, mas eu não consigo não colocar o Everton Felipe, principalmente por essa questão fora de campo que envolveu a sua contratação. E o meu reserva é aquele cara que veio da Bolívia, o Tomás, né, 31 anos, veio da Bolívia, nunca tinha jogado em time grande, né, mais uma que o Rogério aprontou na época dele, mas eu dou desconto porque o Rogério estava começando como técnico, né, deveria ter começado lá na base, né, para poder fazer bastante besteira lá. Verdade. Mas em cima é complicado, não dá também para você trazer um cara com uma idade dessa, que nem o Sidão, né, nunca tinha jogado em time grande. Não é porque o cara se destaca num time mediano, numa liga mediana, que você vai pôr num time grande como o São Paulo. Então, o titular meu, Everton Felipe, reserva o Tomás, aquele que veio da Bolívia. E o seu, Senna? Nossa senhora, viu? Que nomes. Bom, no meu time principal, tinha um cara que chegou com uma fama de ser o novo Riquelme. Então, esse aí o pessoal já vai matar logo de cara, né? O Canhete. Esse aí, cara, nossa, eu achava também que ia ter ali um desempenho legal no São Paulo. O cara tinha ali qualidades de um meia, né? Ou como na Argentina chamam, um engante, né? O cara que seria a ligação do meio com o ataque, habilidoso e tal.
E, putz, horrível, né? Foi muito mal mesmo. Então, Canhete para mim é o titular. E no time reserva, coincidentemente, outro argentino aí, porque eu não escalei o Everton Felipe no meio, né? E sim, seria pro ataque, mas ele não foi escolhido no ataque também, então vai o Jonathan Gomes. Esse aí é o meu meia de criação do time reserva. O famoso Messi com dengue, né? Messi com anemia, pelo amor de Deus. Você falou sobre o Canhete, eu lembrei de uma história, né? Eu só não vou lembrar o ano, eu acho que foi 2011. A universidade, eu acho que foi a Universidade Católica, tinha Canhete e Lucas Prato, né? E eles acabaram com o Grêmio eu acho que na época ainda era no Olímpico. Eles destruíram com o jogo e tal. Eu lembro que no nosso antigo fórum, né, do Arquibancada, ainda aquela primeira versão que a gente tinha, e eu citei isso, eu falei, São Paulo devia ir pra cima desses dois caras, Canhete e Prato, os caras jogam demais. E aí o Canhete veio alguns anos depois, não jogou nada, o Prato veio depois, o Prato até que teve uma boa participação, né, apesar que boa parte da torcida não gosta do cara. Pois é. Mas pra você ver, assim, o Canhete jogava muito naquela época, mas era um cara de vidro também, né, um cara que se contundia muito, e é uma pena, né, parecia que ia estourar. Estourou, né? Estourou. Putz, terrível, né? E os do Igor, como é que foi? Oi? Os do Igor já foi, né? Eu tô boiando. O do Igor já foi, isso que foi o Lucas Evangelista, né? Ótimo, verdade. E agora vamos pro trio de ataque. A gente pode fazer igual da outra vez, né? Escala logo os três. Isso. E vamos ver aonde que vai bater, porque aqui também tem um material humano que é espetacular. São 61 atacantes em 10 anos. Putz, cara. É uma baciada, né? Literalmente é uma baciada, né? Vou falar os meus três logo, né? E aí eu já falo os três reservas também. Depois a gente comenta. Meu trio de ataque, dá até vergonha dizer trio de ataque, porque isso é mais inofensivo do que jogar sinuca com uma corda, né? Meu trio é Rondon, Silvinho e Chiesa. Mas o Rondon não pode, hein? Não é o Rabon, não? Putz, peraí. Porque o Rondon é de 2005. Verdade, nossa, verdade. Comi bola aqui, nada a ver, esquece aqui. Este nome foi tirado pelo conselho. Eu coloquei aqui a minha versão anterior aqui, esquece, é outro nome. Então é Guizal, Silvinho e Chiesa. Meu Deus. Guizal, Silvinho e Chiesa. Silvinho e Chiesa. Cara, isso é assim, esperar que um trio de ataque desse seja agressivo sei lá, cara, é a mesma coisa que não tem comparação, não dá. Guizal, Silvinho e Chiesa é o meu trio de ataque titular desse time aí, né? E o dos reservas tem alguns bons nomes aqui também. Michael Suel, Wellington e Adelino. Nossa, Adelino, da onde que você tirou esse cara, Senna? Cara, porque é o mesmo critério lá dos zagueiros. Como é que o São Paulo Futebol Clube achou o Adelino, né? Como que esse cara parou no São Paulo? Então, Wellington também. Wellington, né? Não é Wellington. Wellington e Adelino, não tem cabimento o São Paulo ter um atacante desse. Então, assim, não preciso nem justificar meu voto. Michael Suel, Wellington e Adelino, para mim, fecham o time reserva aqui do pesadelo tricolor. Meu Deus, cara, com um ataque desse não faz gol, né? Não, ataque estéreo, né? Não consegue fazer. Eu tinha me esquecido desse tal de Adelino, mas segundo aqui, ele veio da base, né? Eu nem lembrava disso. Então, assim, eu lembro muito vagamente, assim, mais um desses que aparecem ali, e na base também, eu não lembro se foi o caso dele, se me falha a memória, mas é um desses jogadores que o São Paulo compra para base, se eu não me engano, né? Mas independente de ter sido formado ou adquirido para atuar na base, já mostra o quanto que o São Paulo tava perdidaço ali, né?
Eu acho que é isso mesmo. Segundo a minha pesquisa aqui, ele era do Guarani, depois ele foi pro São Paulo ainda na base, né? E depois ele foi pro time titular. É tipo Lucas Evangelista, né? O último cara que foi o Léo Natel, né? Nossa. Que o cara joga bem no time da base, São Paulo contrata pra base, mas você vai ver o cara joga muito mal, né? Não, terrível, terrível. Muito fraco. É, cara, seu trio de ataque é bom. O do Igor também é bom, cara. O Igor, ele escolheu, assim, segundo a gente vê aqui, ele tá com falso 9, né? Na verdade, os três são falsos, né? Se for pensar bem. O Igor foi de Denilson, não aquele da Bandeirantes, né? Deixar bem claro. Aquele outro que era um atacante que veio, acho que do interior também. Nossa, aquele Denilson era ruim demais. Nossa. Ele foi de Negueba. Negueba era complicado, apesar que eu acho que o Negueba, se tivesse dado uma chance melhor, ele seria útil, porque ele corria muito, né? Mas com a bola no pé era lastimável, né? E o terceiro nome do Igor é o Neilton. Putz, esse aí. O novo Neymar. Caramba, cara, eu esqueci. Também veio na época do Rogério, né? Se não me falha a memória. É verdade, é verdade. Depois ele foi pro Vitória logo, né? Voltou. Isso. Esqueci totalmente dele. Ainda bem, né? Ainda bem. E o meu trio, eu também fui de Denilson, igual o nosso amigo Igor. Eu fui com, assim, na outra ponta, eu fui com aquele colombiano que corria. E na hora que ele resolvia chutar, ele acertava a arquibancada. Você lembra quem era? Pabon? Exatamente, o Pabon. Esse Pabon ou na despedida, né? Meu Deus, ele era muito ruim também, cara. Apesar que também o Guizal era ruim demais, né? Então, não sei, é jogo duro. E eu escalei outro colombiano, né? Agora como referência, o grande Trellis. Trellis é outro caso também que tá aí. É absurdo. E tá aí no time, né, cara? Um negócio que é... Acho que se a gente tivesse... A gente nasceu na época errada, né, cara? A gente tivesse nascido nesses caras aí, a gente conseguiria estar jogando de boa. Olha... Porque o Trellis, eu lembro que naquele Campeonato Brasileiro ele tinha feito acho que 7 ou 8 gols. Até aí um número... né, vou até falar um palavrão aqui, mas é um número merda para um atacante, né, ainda mais que ele estava jogando no Vitória, ou seja, ele deveria ser a principal referência, ele deveria fazer 15, 20 gols. E o Trellis só ficou conhecido por causa daquele episódio com o Rodrigo na última rodada. Ele fez o famoso pula pirata no Rodrigo. É verdade. Ninguém conhecia o Trellis, cara, ninguém. Inclusive, é até legal lembrar que o pai dele jogou a Copa de 94, né? Jogou junto com o Aristizábal lá no Atlético Nacional. Eu acho que eu não lembro quando que o São Paulo enfrentou o Atlético Nacional do Aristizábal. Acho que foi em 93, não foi? Foi, o São Paulo jogou até contra a seleção da Colômbia também em 93. Isso. Então, o Trellis chegou a fazer gol no São Paulo. O pai desse Trellis que tá hoje, ele fez gol no São Paulo, né? Então, ou seja, acho que o São Paulo quis fazer aquela regra, né? Não, a gente vai contratar alguém que fez gol e contratou o filho, né? Ferrou. Alguns anos depois. 93, né? Isso, 93. Então, ou seja, o pai era bem melhor porque o cara ainda jogou Copa, né? E jogou Copa naquele time fantástico que eles tinham, né? É, verdade. E pro banco, eu fui de Chiesa, né? Igual você. Eu fui de Guizal, igual você. E eu vim com um cara como atacante, eu acabei não trazendo ele como meia, apesar que ele era atacante, né? Que é também outro mito, assim, outra lenda, que é o Ítalo. Putz, cara, que jogou até de meia de criação, né? Numa semifinal de Libertadores, né? Isso é... Como é que pode? É absurdo, cara, é absurdo. Então esse é meu trio reserva, né? Já vou falar meu treinador dos piores. Você vai comandar esse elenco aí, Carbo? Precisa ser um cara bom, né, pra fazer isso. Depois eu já falo do Igor e você fecha. Eu venho com o nosso amigo Emerson Leão, aquele Emerson Leão de 2011 e 2012, e veio, não fez nada, arrumou um monte de problema, um monte de confusão, né? Por sorte, o Ney Franco assumiu em 2012, né? E conseguiu conquistar o nosso último título. Agora, você imagina o Leão com esse monte de cara ruim, com 2 estrangeiros, né? Porque o Leão não gostava de jogador estrangeiro. É verdade.
Só que ele tinha mais problema com o jogador que vinha da Argentina, né? Mais por conta daquela treta que ele teve lá em 97, com o Atlético Mineiro e tudo mais. E meu treinador reserva, a gente até pode colocar como assistente do Leão, que é outra lástima, que é o Adilson Batista. Eu tinha muita esperança no Adilson, ele tinha ido bem no Cruzeiro, ele não tinha ido mal. Eu acho que ele tinha sido até mesmo vice da Libertadores, eu não lembro direito agora. E eu lembro que teve um jogo com ele que o São Paulo jogou muito, que foi 4-3 contra o Coritiba, lá em Curitiba. Que o São Paulo abriu 4-0 no primeiro tempo. Assim, foi assim. Se você precisasse me fala 45 minutos que o São Paulo jogou muito nos últimos anos. Eu diria esse jogo. Que teve depois de um tempo. Oi? Teve 2 golaços esse jogo. Teve um do Lucas de cobertura. Exato. E troca de passes, assim, excelente. Exato, eu acho que tava o Rivaldo no time e tal. Dagoberto. E aí no segundo tempo o time morreu, tomou 3 gols, por muito pouco não sofre empate. E assim, depois ele só foi ladeira abaixo. Não é possível, né? E você vê que a própria carreira do cara nunca mais decolou. Então foi com o Leão e Adilson. E o Igor lembrou também um nome muito bom, que é o Doriva, né? Que foi contratado, acho que ficou 3 jogos e foi mandado embora. Putz, o Doriva, assim, veio na hora errada. É o cara que, assim, tá no lugar errado, no momento errado, tudo torto, né? Putz, bem lembrado. Bom, o meu técnico para comandar esse elenco aqui é o Adilson Batista, não tem jeito. Ele foi muito mal e volta e meia tem uns calafrios aí quando alguém faz umas montagens lá que o São Paulo vai anunciar um técnico e solta um link do Adilson Batista. Dá até medo, porque foi realmente péssimo, né? Eu não lembrava que ele tinha dirigido o São Paulo nesse jogo contra o Curitiba. Realmente o São Paulo jogou muito naquele primeiro tempo, né? Mas foi horrível, lastimável mesmo, né? Adilson Batista aí é o técnico principal. E o meu técnico do banco, que vai ser o assistente, né? É um cara que, assim, ele também ficou pouco tempo. Dizem que na base, quem era bom era o Zé Sérgio, né? Mas quem levou a fama foi o Sérgio Baresi. E aí ele, na pretensão de ser aí o treinador do São Paulo, na época o Juvenal achando que quem ganhava títulos era a estrutura, não eram as pessoas, né? Qualquer semelhança com Last Dance do Netflix lá com o Chicago Bulls, né? Não é mera coincidência. E aí subiram o Sérgio Baresi. Eu lembro que no dia que anunciaram eu falei, acho que até pra você, Mário, eu não lembro pra quem que eu falei. Eu comentei, putz, vão engolir o cara. E eu repeti essa frase com o Jardine depois. Eu falei, o elenco vai engolir o cara. Não é a mesma coisa que treinar a base. Não vai dar certo. E dito e feito. Sérgio Baresi aí dirige o time reserva. E menção honrosa aí também para Doriva, coitado. Ficou pouco tempo, mas veio no momento errado, né, Mário? Foi terrível. Exato. Aproveitei que você estava falando sobre esses momentos épicos, né? Fui dar uma olhada rápida nesse Curitiba 3, São Paulo 4. Foi no dia 27 de julho de 2011. São Paulo fez 4-0 no primeiro tempo com Carlinhos, Juan, Dagoberto e Lucas. E aí, segundo o site oficial, o Denilson, né, que era um dos volantes, foi expulso no segundo tempo. Aí o Coritiba veio para cima, né, fez 3 gols, mas o São Paulo conseguiu segurar. O São Paulo veio com Rogério, Jean, Xandão, Rodolfo e Juan. Minha nossa. Denilson, Wellington, Carlinhos, Paraíba e Rivaldo, Lucas e Dagoberto. E aí entrou o Luiz Eduardo, esse que você também colocou na seleção. Entrou também o Cícero na sua primeira passagem e entrou o Marlos. E o que é legal é que, assim, no Coritiba, o Everton Ribeiro entrou, né? Depois que o cara jogou muito no Coritiba, foi para fora do Brasil. E eles também tinham aquele Rafinha, que era do São Paulo, ele jogava muito no Coritiba. Ele voltou pro São Paulo, acabou não jogando nada, né? E foi embora depois. Verdade, nossa, olha isso. Só história. A gente precisa fazer um podcast só para relembrar esses jogos, cara. A gente tem que fazer. A gente vai fazer uma edição aí, sei lá, os top melhores e os top piores jogos também, né? E você vê que esse time aí tinha vários nomes aí que a gente mencionou aqui, né?
Então, Exatamente. Leonardo, Juan. O próprio time que ganhou a Sul-Americana 2012 também tinha, né? Apesar que não como titular, né? O Paulo Assunção, que você citou, né? Alguns caras estavam lá. Nossa senhora. Quanta coisa ruim, né? Nossa, demais. Vamos recapitular então os times aqui rapidinho, né? A gente já deu uma estourada no nosso tempo hoje. Passou, né? Voando. Vamos lá, o nosso amigo Igor, ele escalou Sidão, Bruno Pérez, João Felipe, Lucão e Edmar. Fabrício, Wesley e Lucas Evangelista. No ataque, Denilson, Negueba e Neilton. Eles comandados por Doriva. Diga o seu, Senna. Putz, cara, dá até medo. O São Paulo vem com Sidão, Bruno, Lucão, Luiz Eduardo e Juan. No meio de campo, Paulo Assunção, Wesley e Canhete. E o trio de ataque com Guizal, Silvinho e Chiesa. O técnico é Adilson Batista. Jesus Cristo. Que timaço, hein? Falo reserva já também? Não, nem precisa, é melhor não. É muito sofrimento. Melhor não. Bom, o meu vai de Sidão, Bruno Pérez, Renato Silva, Lucão e Edmar. Rodrigo Souto, Carlinhos Paraíba e Everton Felipe. O trio de ataque é Denilson, Teles e Abon, comandados por Emerson Leão. Lembrando que somente Sidão e Lucão foram escolhidos por nós três. Verdade, unanimidade, nossa. Cara, é impressionante, né? A gente faz um balanço aí olhando para trás. Não foi à toa, né, que o São Paulo passou praticamente 10 anos sem ganhar nada. É muita coisa ruim, é muito impacto nos cofres, muitos salários. Tem muito cara aí que até hoje o São Paulo deve, que estão na justiça trabalhista. Então, assim, tudo isso acontece por causa de uma gestão horrível, né? Então, quando alguém fala, mas a política não interfere no campo, interfere assim, ó. Quando você volta para rever, olha quanta gente, foram 66 atacantes em 10 anos. Isso é inadmissível, não dá. Enfim. Não, isso aí, né? Comenta aí, Marco. E assim, tem cara aqui que ganhava 300, 400, 500 mil, né? Se pega um Trellis, não deve ser barato, um Wesley não foi barato. E assim, são jogadores que já eram jogadores que eram incógnitas, que não eram confiáveis, que o São Paulo fez contrato de 3, 4 anos. É surreal, você tem que ser mais esperto, você tem que fazer um contrato menor, você tem que falar pro cara, ó, vou te dar um contrato agora, com X tempo, com salário X, mas se você se destacar, a gente renova e você vai ganhar o dobro. Não, os caras são muito burros, né? Porque aquilo, né, sei lá, o time grande que tem que impor as condições de contrato. O que aconteceu aí em muitos desses casos era o contrário, né, o empresário e o jogador obrigando o clube a assinar algumas coisas. Isso mostra o desespero, né, a situação que o São Paulo estava sendo gerido. Então, é horrível. Enfim, passamos muito do tempo, a gente imaginou que ia ser bem curtinho esse podcast aqui, essa edição, porque em 2 aqui a gente achou que ia ter menos assunto, mas olha, rendeu, hein? Rendeu bastante. Então, Mário, eu vou pedir para você deixar aí as suas mensagens finais aí pra galera. E, de novo, né, obrigado aí pela participação, fica o convite aí para que a gente relembre coisas melhores nas próximas, né? É isso aí, Senna, agradeço o convite, foi bom relembrar até mesmo esses maus momentos, né, porque já passou. Quando ele aconteceu, a gente ficou muito puto, né, muito chateado, muito triste, mas agora a gente dá risada e infelizmente a gente vê onde que o nosso time tem errado, né, nos últimos 10 anos com somente um título. Em breve a gente deve trazer algumas edições especiais também, relembrar alguns jogos, né, a gente conseguiu relembrar algumas coisas aqui, né, foi rápido, né, mas foi bem bacana. Pedir para o pessoal comentar o que achou desse episódio, dar dica, da sugestão, né, de pautas também para nós. Também relembrando que nós continuamos na quarentena, né, você que está ouvindo isso em 2025, lembre-se que em 2020 nós estávamos de quarentena, já são mais de 3 meses, né, a dica ainda para o pessoal, quem puder ficar em casa fica, quem sair de casa saia de máscara, lembre sempre de lavar as mãos, usar álcool em gel, vamos fazer a nossa parte, né, porque a gente precisa ganhar esse jogo. E é isso, né? Deixar um abraço para todo mundo e fiquem de olho lá no Arquibancada. Valeu, um abraço a todos. Valeu, Mário, obrigado aí mais uma vez.
E aí reforço, galera, o convite para todos aí, então sigam nossas redes sociais, sigam nossos conteúdos, deixem comentários para a gente saber quais os temas que vocês querem ouvir, se querem ouvir falar de marketing, querem ouvir falar de sei lá, política, relembrar a história, algum personagem da história do São Paulo. Então, o podcast é de vocês, o TriCast quem monta são vocês. Então, fica aqui o reforço do agradecimento por você ter ouvido aqui a nossa edição até esse momento. Indique para os amigos, se você gosta, se você acha que tá bacana aí, mande para a galera aí que é tricolor, ou até de outros clubes aí também, que queira ouvir um pouco do nosso trabalho. Beleza, galera? Então nos vemos na próxima edição 40 próxima, né, do TriCast. E sigam o nosso site também, arquitricolor.com. Beleza, galera? Então, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês e até a próxima.